Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Dalcassagni e está começando o 4º episódio do podcast Pode Dar Negócio. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro dos Santos e hoje a nossa entrevistada é Amanda Gomes. Ela é fundadora da Canis Arquitetura. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Leandro. Tudo bem, Ricardo? Tudo certo, pessoal. Amanda, a ideia é que essa seja realmente uma conversa, né? Não uma entrevista. Então, fique à vontade, tá? Estamos honrados aqui com a tua presença. Eu conheço a Amanda há 15 anos já, faz um bom tempo. Sim. E a gente está muito feliz aqui com a tua vinda, né, ao nosso programa aqui, poder contar um pouquinho do segmento de arquitetura, um pouquinho da tua experiência. Fique à vontade, Amanda. E a nossa segunda presença feminina, né? Então, já está equilibrado, 50%, né? Mulheres ganhando espaço, né? Não, as próximas não, mas depois vem mais meninas, né? Tem mais então, meninas vai ter que ter um equilíbrio aí, não é para trazer só homem, não. Perfeito. Pessoal, como todos sabem, o nosso objetivo aqui é contar um pouquinho da história dos empreendedores, né? Dos seus negócios, suas trajetórias, seus desafios, seus perrengues, né? E gostaríamos que a Amanda começasse contando um pouquinho da sua história, Amanda. Como que tu entrou no segmento de varejo, no segmento de arquitetura? Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória aí, por favor. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar participando do podcast de vocês, que é realmente muito interessante, dá uma visibilidade, um espaço para as pessoas contarem sobre os seus negócios, suas trajetórias, sobre os seus cases, que eu acho que é muito importante. As pessoas não sabem tudo que a gente passa para estar empreendendo hoje em dia, né? Então, como que eu comecei na arquitetura? Sempre foi meu sonho. Desde criança eu me vejo como arquiteta, né? Então, comecei aos 15 anos com interiores. Logo em seguida já fiz arquitetura, sempre trabalhei em escritórios. Antes de fazer arquitetura, tu já fez o curso de designer de interiores, é isso? Sim, eu fiz o técnico e já iniciei no mercado de trabalho nessa área como em estágio, né? Então é desde sempre. Desde sempre. Então... De onde que surgiu o gosto por arquitetura, design de interiores? Então, eu sempre gostei de desenhar, não sei desenhar, mas eu gosto. Eu sou uma arquiteta que não sabe desenhar, né? Hoje em dia, graças a Deus, temos tecnologia, não precisamos disso. Mas eu sempre gostei de desenhar, sempre tive uma boa visão espacial, então eu tenho uma boa percepção de espaço, de como as coisas funcionam, de 3D, de toda essa questão que, para quem trabalha com arquitetura, precisa ter. E os meus pais sempre viram isso, então eles sempre me incentivaram, a minha família inteira. Eu sempre, sabe aqueles brinquedinhos de... Não é Lego, aquelas bem antigo, que é umas casinhas que tu vai montando, assim. Eu sempre adorei esse tipo de brinquedo. E a minha família via. Então eles era tipo uns quadradinhos, tu ia montando as igrejinhas e tal. Não é da minha época. Não. Da nossa época, sim. Tu acabou de nos entregar que a gente se conhece desde muito tempo. Da época, sim. Então, e eles sempre viram que eu tinha potencial para isso, além de eu ter essa visão espacial que é fundamental, né? E quando eu entrei no no ensino médio, que era junto na Tupi, tinha um técnico. Eu tinha que escolher qual curso fazer. Eles me orientaram e deu certo. Logo de início eu me apaixonei. Eu sempre tive, de certa forma, bom gosto para a questão de interiores. Sempre soube analisar detalhes e olhar além do que estava sendo visto ali, que as pessoas normalmente veem. Então, eu, como eu sou uma pessoa bem observadora em relação a qual que é o fundo disso daqui, qual que é a nuance, qual que, sabe, olhar aqui, o que aqui combina com aquele outro trecho lá no outro ponto. Então, eu tenho essa percepção. E meus professores incentivaram eu a fazer arquitetura, meus pais incentivaram eu a fazer interiores. E meus professores do técnico me incentivaram a fazer arquitetura. Explica pra gente qual a diferença de interiores e arquitetura. Então, interiores, a gente pode fazer apenas projetos internos. Então, uma casa, eu posso fazer a decoração daquela casa. Eu não posso mexer numa parede, eu não posso mudar o estrutural. Nada. Então, você é uma parte que faz a parte da decoração. É muito específico, então as pessoas estudam muito para aprender detalhes para fazer um trabalho bem legal. A arquitetura você pode construir. Então, eu posso construir uma casa, construir um prédio, projetar uma cidade. Na arquitetura, você tem vários caminhos que você pode ir. Tem tanto a arquitetura de interiores, que é basicamente o que o designer pode fazer, porém a gente pode quebrar paredes, a gente pode construir casas, projetar cidades, projetar praças, fazer a questão de urbanismo. Então, na arquitetura ele é muito mais amplo. Então, a gente tem essa gama
de caminhos que a gente pode estar seguindo, que é muito mais interessante. Onde que está um engenheiro civil, por exemplo, e o arquiteto? Qual que é a diferença na prática entre as duas profissões, os dois profissionais? Sim. Na faculdade já começa essa diferença. A gente aprende 3 módulos de estrutural para conseguir ter uma noção de como a casa ou prédio vai ficar em pé. Porque a gente precisa ter essa percepção na hora de projetar, senão a gente faz algo que é inviável de estar ficando em pé. E o engenheiro, ele tem 10 módulos de cálculo e 3 de arquitetônico. São estudos opostos. Então, ele foca na estrutura para manter aquilo em pé. E a gente foca na questão de como deixar o espaço habitável, de como olhar a iluminação, a ventilação, como a pessoa ali vai se comportar, ela vai sentir, como que aquilo vai representar na cidade, qual que vai ser os impactos. Então, são estudos que se complementam, no meu ver. Então, essa questão que engenheiro e arquiteto têm briga, para mim, não faz sentido nenhum. Os dois se complementam e, se eles trabalharem junto, o trabalho fica fantástico. Então... Excelente. Tá, e se eu for construir uma casa e contratar um arquiteto e um engenheiro, não vão brigar? Se me contratar, não. Depois a gente negocia. Né? Não, porque agora eu faço varejo. Amanda, quanto tempo, assim, tipo, tu trabalhou com design, né? Até começar... tu foi trabalhando com design provavelmente até terminar a faculdade? Como que foi esse processo, assim? Eu trabalhei com designer até 2015. Então, mesmo fazendo arquitetura, porque tem arquitetura de interiores. Então, eu sempre fui nessa linha. É quase que mais aceitável e mais tradicional na nossa região. Estudantes que se formam em arquitetura ir para a área de interiores. É meio que natural. Pode ver, quando você pensa em arquiteto, você pensa, vou contratar um arquiteto para decorar a minha casa. Ou, no máximo, vou contratar um arquiteto para construir a minha casa. Então, é um caminho meio que mais natural e é um campo mais fácil de estar entrando. Tem muito mais clientes vindo atrás. É realmente algo que acontece com mais facilidade. Algo que vem crescendo muito, né? Algo que vem crescendo muito, porque antigamente a arquitetura era vista como algo de luxo. Então, as pessoas não procuravam porque, eu não posso pagar. É o meu sonho, mas eu não posso pagar. Felizmente, isso está se tornando mais palpável para a maioria da população, porque elas estão vendo que não é um bem de luxo, é um bem de necessidade. A qualidade de vida dela vai melhorar muito, ela consegue ter uma economia se ela contratar um arquiteto para fazer o projeto da sua casa, mesmo sendo uma decoração. Então, ao invés de ela ir lá e comprar móveis solto, sai muito mais barato ela pensar no que ela quer e, então, executar o projeto. Quando a gente fala, desculpa, Ricardo, quando a gente fala em buscar um arquiteto, ele está muito associado a uma questão estética, né? Mas ele não está somente por questões estéticas, né? Tem uma questão de economia, como você falou, questão de iluminação, né? E outros quesitos. Você pode falar um pouquinho o que mais que a gente leva em vantagem em ter um projeto com um arquiteto? Sim. É ilusório as pessoas acharem que a arquitetura é apenas estética. A gente estuda muito para pensar em como o ambiente ele vai funcionar. Se a gente fizer um projeto todo preto, igual ao nosso ambiente, para uma pessoa depressiva, ela vai ficar mais depressiva. Pode agravar o quadro dela. Então, a arquitetura, ela interfere diretamente tanto no emocional da pessoa, quanto no desempenho de trabalho naquele espaço colaborativo, digamos, no espaço corporativo, quanto no funcionamento de uma cidade. Então, a arquitetura, ela é voltada, ela é pensada... Não, a estética é o último, digamos que a cereja do bolo. Você pode fazer um projeto e ele ser só um projeto que é funcional. Mas você pode fazer um projeto funcional e ele sendo bonito. Só que as pessoas, na tradição, só olham a estética e acabam por não saberem do que se trata, todo o estudo que tem ali dentro daquilo, eles não percebem que aquela solução foi feita porque ela foi pensada, mas daí já está resolvida, então passa no natural. Mas ela foi todo um estudo feito e o estético se sobressai. O que eu ia falar antes é que tem que a gente estava falando ali sobre necessidade, né? Tem um estudo que durante a pandemia aumentou muito
a compra de materiais de construção, a procura por arquitetos, porque o pessoal realmente ficou em casa e aí realmente notou que precisava desse tipo de serviço e começou a modificar a casa, né? Porque o pessoal começou a trabalhar em casa, começou a passar mais tempo em casa. Então, o pessoal adquiriu mais esse trabalho do arquiteto, né? Sim, foi bem importante para a arquitetura essa aceitação como modo geral. Foi aonde deu a mudança de pensamento das pessoas. Não é algo de luxo, é algo de necessidade básica de qualidade de vida. Porque antes o que acontecia? As pessoas trabalhavam o dia inteiro fora, iam ainda para os seus treinos, amigos, compromissos particulares e voltavam para casa apenas para dormir. Então, elas deixavam a sua casa de lado. E com a pandemia ficando lá, elas viam que elas tinham que estar convivendo com a sua família e ainda estar num espaço que normalmente ela deixava em segundo plano, que não estava bem resolvido, que não estava pensada a questão do emocional dela, não estava projetado para ela poder ter um espaço de trabalho. Então, foi aonde deu essa importância de que a casa ela tem que ser pensada para as pessoas que estão ali dentro. Então, foi fantástico para a arquitetura muitas áreas durante a pandemia foram beneficiadas e a arquitetura foi uma das principais. Bacana. Eu atuo há 20 anos com o segmento de segurança eletrônica e em diversos projetos que atendemos, ele não é pensado muitas vezes para a parte de segurança. Uhum. Ou ele tem um ponto que é vulnerável, ou ele tem um perímetro, um muro que serve de escada, ou um gradil que serve de escada para intrusão. Então, esse é um fator que, com um arquiteto, né, alguém que pense para a segurança também, a gente consegue ter uma eficácia, uma proteção maior para o cliente também, né? Então, buscar uma pessoa que leve isso em consideração também é bacana, um profissional. Então, eu sempre questionei isso com os meus clientes, né? Eles sempre falam, eu quero o muro mais alto possível. E eu sempre bati na tecla que grandes cidades, onde tem o maior número de condomínios, a área em volta daquela região é muito mais violenta do que cidades onde tem uma concentração de residências com muro mais baixo, com visibilidade. Por quê? Estudos comprovam que, principalmente a área residencial, né? Eu sei que a questão de vocês é a área mais industrial, mas trazendo para cidades em si. Se o ladrão entra na casa e ele pulou o muro, a dificuldade dele é pular o muro. Depois que ele pulou o muro, ninguém mais vê ele lá dentro. Então, ele consegue fazer o que ele quiser. Com muros baixos, ou grades, ou vidro, beleza, é mais fácil dele entrar. Só que o que ele faz é muito mais suave e bloqueia um pouco ele ter aquela coragem de estar entrando naquela residência. Perfeito, então, que é a ostensividade, que é um pilar também da segurança, né? Isso. Então, quando eu trabalhava com questão de residência, eu sempre batia na tecla com o cliente. Não tem a necessidade de, por segurança, botar um muro alto. Se tem um assalto, se vocês estiverem dentro de casa, o risco de violência é muito maior. Então, janelas amplas, questão de vidro, questão de gradil. Tem outras formas de a gente deixar a arquitetura bonita, segura e ainda está aliado com a questão de segurança da residência. E principalmente pensando em pontos cegos. Eu não vou colocar uma janela nessa extremidade do muro, porque é mais fácil do ladrão entrar. Né? Então, a gente tem que pensar em um projeto bom, ele pensa em todas as nuances e não apenas tá bonito ou tá seguindo o meu estilo. Tem muita gente que acha que a arquitetura é o estilo daquele arquiteto, o estilo daquele outro. Eu não vejo problema nenhum nisso, se é o estilo daquele cliente. Se os dois se comunicam, tá perfeito. O importante é funcionar para os dois. Mas ele tem que pensar no contexto geral. O cliente vai estar feliz naquela casa, ele vai ter qualidade de vida, ele vai ter saúde, vai potencializar todos os talentos, o trabalho dele, a família, vai dar a segurança que ele precisa. Né? Então, tem que pensar em muitas... Por isso que eu sou adepto àqueles muros com garrafas de vidro quebrada. Nós fizemos, alguns anos atrás, um condomínio horizontal aqui em Joinville, de alto valor agregado, né? Então, eles tinham um gradil, um gradil, até uma estética interessante, uma estética bonita, porém, ele servia de escada. Né? Então, uma solução que nós demos na época, alinhado com a estética do ambiente, foi muros de vidro. Né? Então, dificultaria a escalada, a intrusão, porque era uma barreira física, né? E também tinha visibilidade para o interior. Então, de fato,
tá alinhado com o que tu comentou ali. É importante a gente conseguir visualizar o ambiente interno, né? Não precisa pecar em questões estéticas, né? E ganhando em segurança, né? Então, é uma balança, né? Que a gente tem que ter um cuidado muito grande, que é a estética e a segurança do ambiente, né? E essa questão, esses estudos que eu conheço, eles são feitos em países que não são o Brasil, né? Eu sempre... É outra realidade. Nós vivemos aqui uma guerra civil, né? Que eu acho que só Israel, né? Palestina, que vive algo semelhante conosco aqui, né? Uhum. Mas você acha que é realmente essa parte do estudo de visibilidade, de não bloquear acessos, porque o estudo ele é mais amplo, não é apenas a partir do momento que o ladrão entra na casa, ele é até mesmo a segurança da cidade. Porque se tem, digamos, uma quadra inteira só com muros, onde a casa não tem a visão para a rua, quem está andando na rua está vulnerável, porque daí não tem o morador dentro da casa cuidando de quem está lá. Se acontece algum assalto, alguma coisa, ninguém vê, então ninguém consegue socorrer, ligar para a polícia. Então, a marginalidade do bairro fica mais vulnerável. Então, realmente, isso é... São pontos de vistas, na verdade. Porque, de fato, um ambiente com uma maior visibilidade, os vizinhos podem cuidar da residência do outro, pode ter um compartilhamento maior de segurança entre os moradores. O porém é uma questão física, né? Então, onde eu tenho um muro baixo, onde eu não tenho um muro, facilita a intrusão. Então, um dos conceitos muito utilizados na área de segurança eletrônica é o conceito dos castelos medievais, né? A gente traz aqui que são os anéis de segurança. E o que são os anéis de segurança? Esse conceito que é baseado nos castelos medievais. A gente tem que ter N anéis de segurança para mitigar os riscos. Então, por exemplo, um castelo, antigamente... Então, eu tinha os calabouços. Eu tinha em volta do castelo lagos, muitas vezes, que dificultavam a intrusão. O castelo era em cima, no topo de um morro, dificultava ainda mais a intrusão e também facilitava a visão de alguém que pudesse estar entrando dentro deste castelo. Eu tenho um muro alto, dificulta ainda mais o acesso. Então, são vários fatores, vários anéis de segurança que a gente fala que vão mitigar os riscos da segurança desse cliente. Então, por mais que tenha um muro baixo, a gente tem que implantar outros anéis de segurança que possam mitigar esses riscos, né? Sim. Você sabe aonde que foi aplicado esse sistema de castelos medievais? Que eu nunca tinha me atentado à referência, mas que todo mundo no Brasil conhece? Não. Em Brasília, pode ver os palácios, a maioria deles tem os espelhos d'água. E eles têm a profundidade suficiente para evitar que um carro com terrorismo, com bomba, entre próximo ao palácio e faça uma abordagem, uma intrusão. Um sinistro. Então, os espelhos d'água, eles não são aqueles espelhos rasinhos que a gente vê aqui em Joinville, por exemplo, na praça ali, né, da Praça das Águas. Os de Brasília, eles são profundos para evitar que um carro entre e exploda. Então, daí tem todo um paisagismo de Buller Max e tudo mais, mas ele não é apenas estético. Ele usou a questão funcional, só que ele fez de uma forma bonita. E todo mundo do Brasil já viu alguma imagem desses espelhos d'água e não faz ideia que aquilo é totalmente segurança, né? Voltado para a segurança. Perfeito. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, realmente, que é a estética, a arquitetura do ambiente, porque, de fato, o mais seguro seria concertina, um muro de 4 metros, cerca elétrica, só que é um ambiente que alguém vai morar. Será que tem que ser um ambiente militarizado, quarteirizado? Né? Isso, que imagem que vai passar? É a tua residência, então tu tem que ter uma tratativa. A gente tem que buscar realmente a balança entre a segurança e uma arquitetura eficiente, né? Onde a gente consiga gerar um bom lar, né? Um bom ambiente de trabalho, enfim, mas com segurança. E existem tecnologias que a gente consegue sim aplicar. Só que o Brasil é um país fora de qualquer outro case aí no mundo, qualquer outra realidade no mundo em questão de segurança. Então, aqui tem que ter estudos segmentados aqui, né? E tem que trabalhar em parceria, né? Justo. Quem está focado igual vocês na questão de câmeras, de outras formas de segurança, com arquiteto pensando em não fazer um canto cego. Perfeito. Eu vi uma imagem
ali de um trabalho que você desenvolveu, Amanda, que tá no teu Instagram, no Instagram do Canis, né? Canis Arquitetura, pessoal. Que foi um projeto que você fez de uma loja do antes e o depois. Então, que você fez uma fachada toda linda, e a fachada antigamente era uma fachada pichada, uma estética antiga, né? E eu trago aqui mais um conceito aí de segurança, um estudo de segurança, que é a teoria das janelas quebradas, né? Que é um fundamento para a segurança. Inclusive, foi aplicado em Nova York, que era uma das cidades mais inseguras do mundo, e hoje é um case de sucesso em termos de segurança. Então, lá é tolerância zero, o que foi aplicado. E na época, com a alta taxa de criminalidade, eles fizeram um estudo, pegaram uma região nobre da cidade de Nova York e na periferia. Colocaram 2 veículos. O veículo da periferia, eles quebraram um vidro e deixaram por 1 semana. O da região nobre não quebraram o vidro, deixaram uma semana. Aquele veículo da periferia, em 1 semana, além do vidro quebrado, ele estava depredado, estava pichado, as 4 rodas haviam levado, estavam em cepos de pau segurando o veículo. O carro estava totalmente depedrado. Já o veículo da região nobre, intacto, né? Ok. A gente pode falar aqui que é uma região com maior índices de violência, maior índices de criminalidade, vandalismo. Porém, fizeram um novo estudo, uma nova experiência social. Levaram 2 veículos idênticos e quebraram o vidro dos 2. Mesmo aquele veículo que estava numa região nobre, ele também estava todo depedrado, todo pichado, faltando várias peças, haviam furtos de várias peças ali. E isso quer dizer o quê, né? Ambientes que têm uma estética ruim, que não é cuidado, né? Como aquela foto que tu mostrou ali, que era pichado na frente daquele local, daquele comércio, ele tende a ter mais eventos de assaltos, né? Vandalismos, né? E outros tipos de eventos. Então, um ambiente cuidado, bem arquitetado, né? Bem planejado, com uma estética bacana, que mostre realmente zelo, cuidado, ele tende a ser mais seguro. Sim. E ter menos eventos de pichação, depredação e outros tipos de problemas, né? Sim, isso é uma teoria que a gente aplica muito, né? Principalmente em arquitetura comercial, para residência também, pela essa questão de segurança. É a mesma coisa quando você está com uma vestimenta. Se você está mal vestido, você é tratado de uma forma. Não adianta. É pré-julgado, né? Você é pré-julgado. Se você está bem vestido, você já é tratado de outra. E para sua casa, para o seu comércio, é a mesma coisa. Se o seu comércio... Eu trabalho hoje em dia com arquitetura comercial. Se ele está mal cuidado, com a pintura mal feita, já tem vandalismo, já tem pichação, você não consegue nem agregar valor ao que tem lá dentro. Então, tudo é uma questão de percepção. A humanidade vive de pré-julgamentos, né? Então, isso é involuntário, é inconsciente e... A desordem gera desordem. A desordem gera desordem, exatamente. Então, e isso afeta totalmente o nosso meio, né? Voltando para a arquitetura residencial. Digamos que você trabalha em casa, ou um estudante precisa estudar em casa no seu quarto. Se ele mantém um quarto totalmente bagunçado, não tem uma mesa adequada, com ergonomia, com iluminação adequada, as chances dele não conseguir focar ou ter um bom desempenho na escola é enorme, por causa do espaço que ele está, né? Então, não é apenas a questão de uma organização de arrumar a cama ou não arrumar a cama. É todo o meio, é toda a cor da parede, a iluminação adequada. A desordem gera desordem. Então, isso interfere no nosso bem-estar, que reflete a nossa volta, né? Amanda, mas voltando, a gente estava falando de quando você fez a migração de trabalhar com design de interiores para arquitetura, né? Isso foi mais ou menos 2015, você falou? Que eu entrei para a faculdade, né? De arquitetura. 2015 você entrou para a faculdade? Não, já me perdi. 2015 não, 2013 eu me formei. Datas é péssimo. Ia dar uns 7 anos de diferença só. A transição, né? Que você começou falando sobre... Tu iniciou lá com 15 anos, design de interiores. E aí a tua professora te influenciou, teus professores te influenciaram a
trabalhar Ir pra com arquitetura, né? ir pro Isso. lado de arquitetura, Isso. né? E aí você começou o curso 2013? 13. Tá. E aí, mais ou menos 2018, você se formou? Não, então aí que tá errado as datas. Em Por isso que eu me 2013 perdi. você iniciou o técnico e em 2015 a faculdade, não eu foi? me formei em 2013. Ah, Por isso que eu me perdi nas datas. Eu fiz a transição de... então tu tem mais de 10 anos formada. Eu tenho 10 anos formada. 10 anos formada. Isso. Eu fiz a transição de design interiores para arquitetura de 2007 para 2008, que eu entrei na faculdade. Me formei em 2013 como arquiteta. Em 2015, eu fiz pós em iluminação. Iluminação? Iluminação. Conta um pouquinho pra gente. Então, iluminação... Por que primeiro iluminação? Primeiro porque eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por tudo em arquitetura, né? Ela vai julgar a iluminação do estúdio, tá? Não tem como não olhar, né? Iluminação move a gente. Imagina se não tivéssemos a luz do sol, né? Iluminação é vida. Literalmente, iluminação é vida. Então, dentro de uma casa... É incrível, tanto que tem até hoje em dia memes, né? Pessoas de luz branca e pessoas de luz amarela. Então, realmente, esse comportamento dessas pessoas são diferentes, tá? E você pode transformar, com a iluminação, você pode transformar uma residência, você pode transformar uma fachada, dar segurança numa cidade. Antigamente, as cidades tinham luz amarela nas calçadas. A segurança, a sensação de vulnerabilidade era muito maior. Tanto que mudou para a luz branca, ela ilumina mais, porque hoje em dia as lâmpadas têm mais potência, mas ela dá a sensação que você tem uma visibilidade de maior alcance. Então, você se sente mais seguro. Parece que as pessoas estão te vendo e você está vendo à sua volta. Então, não é que a luz branca seja ruim. Se ela for bem aplicada, ela é excelente. Para a segurança, ela é fundamental. Então, a iluminação, ela consegue te trazer um aconchego, quando usada uma luz amarela. Ela consegue te trazer um melhor desempenho se você colocar uma iluminação neutra num ambiente corporativo. Se você colocar uma luz amarela, ninguém vai trabalhar, todo mundo vai dormir, né? Então, ela interfere diretamente em como as pessoas reagem no seu dia a dia, na sua vida, em como elas se sentem. Ela evidencia uma loja, ela evidencia uma casa, ela valoriza um espaço, ela está nos deixando aqui mais bonito. Então, Espero que sim. Né? Então, se você souber usar a iluminação, qualquer projeto sai de 1 para 10 só com a iluminação certa. Então, por isso que eu acho tão poderosa a iluminação, e eu resolvi focar nisso por 2 anos para entender, porque hoje nós temos uma variedade de formas de aplicação. Luz indireta, luz direta, né? Eu acho muito bacana restaurante, por exemplo, né? Um restaurante, né? Com uma luz indireta, uma luz baixa, tem todo um clima, né? Então, fantástico, né? Agora, eu vejo lá fora, né? O americano, ele utiliza muito disso, né? Questão da iluminação. E, infelizmente, aqui ainda é pouco aplicado, né? No Brasil. Eu vejo que poucos ambientes que a gente vai, poucos restaurantes, comércios que a gente vai, eles trabalham com isso, a questão da iluminação em si. Isso favorece que tem um grande mercado aí ainda, né? Sim. A ser explorado. Então, aqui está mais atrasado porque a iluminação no Brasil é muito caro. Fazer um projeto luminotécnico, ele requer muito recurso para ser aplicado. A gente pensa, mas é só uma lâmpada. Não, todo componente que precisa para aplicar aquele projeto sai um custo muito elevado que normalmente a pessoa não está preparada para fazer a aplicação 100%. E como a gente vem de uma história onde as pessoas tinham menos recurso, não tinha tanta tecnologia ou novidade, vendo uma transição mais lenta, agora que a gente chegou num processo onde as pessoas veem que aquilo é diferente, que tem o ambiente ele se torna sensorial, que é gostoso ir num ambiente sensorial, que vale a pena investir naquilo, então as pessoas, é mais caro? Ok, mas eu vou me preparar para estar fazendo essa aplicação. E nós temos agora o material no mercado para estar fazendo a aplicação. Antigamente tinha que importar. Então, era impossível, as pessoas não tinham acesso. Só que o Brasil sempre foi um pouquinho mais atrasado, né? Então, o boom está vindo agora e a aceitação e a necessidade também. Então...
E principalmente a ter a acessibilidade, a ter aquilo acessível, né? E que ano tu finalizou essa tua pós? Que pergunta difícil. 2016? Tu começou em 2015? 2016. E como é que foi essa tua jornada? Tu se formou e antes de fazer a pós, como é que foi? Tu entrou em que nicho desse mercado de arquitetura, né? Como que iniciou o teu Como trabalho? iniciou? Isso. Tua vida profissional? Então, eu comecei minha vida profissional com 14 anos no ensino técnico, 14, 15. Eu estudava de manhã, ensino médio, técnico à tarde. E eu tinha uma tarde livre na semana, que não tinha aula no técnico. E eu sempre gostei muito de trabalhar. Aí eu fui atrás de um estágio que eu pudesse trabalhar uma tarde por semana. Então, foi aonde eu entrei no mercado de trabalho e entrei direto no ramo de maquetes. Então, eu ia uma tarde para lá para montar maquete, que é super legal, né? Então, eu trabalhava com os empreendimentos, já tinha acesso às plantas, aos lançamentos que ia ter na cidade. Então, era bem interessante. Eu fiquei lá por 1 ano. Era uma construtora ou uma empresa de maquete? Era uma empresa voltada para maquete. Então, como eu sou pequenininha, eles faziam aqueles prédios enormes que eu entrava literalmente dentro dele. Hoje ainda se faz maquete? Se faz muito. Cada vez mais, na verdade. Cada vez mais. Porque as É o tato, né? Principalmente para prédios residenciais Eu que não entendo do assunto, na minha cabeça, hoje com tanta tecnologia, né? As pessoas não vão mais ficar montando maquete, tem tudo no... As pessoas precisam tocar. Ainda é isso. As pessoas, elas... Normalmente, maquete de condomínios, para as pessoas entenderem como que está funcionando a dinâmica da planta baixa. Como ela tem um certo volume, por mais que seja pequenininha, elas conseguem se imaginar naquele espaço. Se você mostra apenas uma planta baixa no papel, a maioria das pessoas não conseguem ter a percepção. Então, a maquete, ela vem para isso. Hoje, a tecnologia é fantástica. Cada vez as pessoas estão entendendo mais como ela funciona. Mas ainda... é um pouco difícil as pessoas, para grandes empreendimentos, conseguirem entender realmente a proporção do tamanho daquilo. Então, depois da maquete, eu fiquei 1 ano naquilo, e logo em seguida já fui para a faculdade e já consegui um estágio voltado para arquitetura de interiores. Então, eu trabalhava o dia inteiro no estágio, ia para a faculdade à noite, então eu sempre tive estudo e mercado de trabalho, fazendo dentro da área, conciliando. Isso para mim foi muito importante, porque eu aprendia já sabendo, mas isso aqui é aplicado desta forma, na realidade. Então, isso me trouxe uma percepção projetual muito importante, sabe? De não ficar apenas no fantasioso, né? É legal quando tu trabalha, quando tu tá estudando algo e tu já tá trabalhando na área, né? Porque a experiência que tu adquire naquele tempo, às vezes é muito melhor do que... Não que não seja indispensável, mas a experiência que tu adquiriu naquele tempo vai ser muito importante para ti depois de formado, né? Então, eu acredito que tenha sido, o ponto-chave para ti. Foi o ponto-chave até mesmo para eu me conhecer como arquiteta. Tudo bem que eu ainda era estudante, mas como eu já sabia como funcionava a realidade da arquitetura, principalmente na nossa região, então, assim, para que lado eu quero ir? Então, eu sempre tive a sorte de trabalhar em escritórios que eles me permitiam conhecer o escritório como um todo. Nunca era, você senta aqui e você só desenha. Não, eles me permitiam participar da criação, me levavam para a obra para ver como que era. Então, eu tinha um apanhado geral do que realmente me esperava. Então, assim, eu saí da faculdade tendo a certeza que era aquilo que eu queria. Estava decidida, assim, eu já entrei, era a minha paixão, mas eu saí da faculdade decidida que era aquilo que eu queria trabalhar. Eu só não sabia ainda que não era com decoração de interiores, né? Então, essa parte eu ainda fui aprendendo a gostar. Tiveram que me ensinar a ver a beleza que combinar 2 cadeiras tinha o seu charme, que não era apenas tá bonito, não tá. Então, tem muita coisa atrás daquilo. Então, eles me ensinaram a gostar daquilo. Mas eu saí da faculdade, é a arquitetura que eu quero, eu sou apaixonada por obras, sou apaixonada por ambiente. Qual era o segmento desse escritório que tu foi trabalhar? Era interiores. Interiores, mas ele era para varejo, residência? Para residência. Condomínio? Residencial. Não sei uma porcentagem exata, mas a maioria dos escritórios... Eram residência. A maioria de todos os projetos... Residencial. É maior público, né? É maior público. Então, aqui em Joinville,
a maioria dos escritórios são para isso, e eu só trabalhei em escritórios... Mentira! Eu trabalhei em um escritório que ele era para comercial e ele trabalhava com lojas, mas eu ainda fazia mais a parte de executivos, eu não participava da criação nesse escritório. Eu estava por dentro da CNews, mas não era eu que estava tão à frente assim, não tinha tanta voz. E eu estava nesse escritório, eu aprendi mais a questão dos projetos complementares, que é a parte de engenharia, que eu sempre amei, eu amo obra, né? Então... Talvez como eu estava naquela fase, assim, eu estou aprendendo como funciona a parte de engenharia, eu tenha focado mais nisso e deixei o comercial de lado. Então... Essa é uma frase que tem que anotar, porque é raro ouvir isso, né? O quê? Alguém que ame obra. Nossa! Normalmente não combina, né? Se eu estou estressada, eu vou para obra. Amanda, como que iniciou? Da onde que veio o gosto por empreender? Ou não teve gosto? Foi necessidade? Da onde nasceu o teu espírito empreendedora? Conta Eu um pouco acho pra que gente. nasceu comigo. Eu nunca fui uma pessoa que fica acomodada, esperando a coisa acontecer. Tanto que me irrita ver que a coisa está demorando. Que depende de outra pessoa, que não depende só de mim. Então, eu tenho que me mexer, eu sempre penso, o que eu posso fazer a mais? Como que eu posso dar um passo a mais? O que eu posso estar aplicando? Porque eu quero estar com pessoas que tenham essa mesma ideia. Eu gosto de estar com pessoas que falem de negócios e não que falem sobre TV, sobre outras coisas. Então, não que a gente não converse e tal, mas assim, eu acho que isso nasceu comigo. Eu sempre gostei muito de ter voz. Eu nunca... Estar aqui com vocês aparecendo para mim é difícil, porque eu não gosto de estar na frente da câmera, mas eu gosto de ter voz. Eu gosto de falar sobre ideias, falar sobre planos, falar sobre sonhos, sabe? Eu acho que quando uma pessoa ela sabe para onde ela quer chegar e ela se mexe para aquilo, é muito mais instigante. Então, eu acho que isso vai principalmente para quem trabalha, quem é empreendedor, ele tem que ter isso no sangue. Ele tem que ter essa vontade a mais, não apenas visando o lucro. Ninguém dá conta só de empreender visando o lucro. Você tem que ter uma paixão que é de você, sabe? Então, eu acho que eu nasci com isso e, principalmente, eu nunca gostei de receber ordens. Na verdade, a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Se tu andar com 5 pessoas que empreendem, que falam de negócios... Tu vai acabar gostando e se tornando uma pessoa assim. Se tu anda com 5 pessoas que só falam de Big Brother, de televisão, de séries, tu vai também acabar indo pro mesmo lado, né? Isso Exatamente. É isso que eu penso, assim. Tanto que eu estava esses dias falando com a equipe do escritório, né? Eu comecei a correr esse ano, eu sempre gosto... Eu sou uma pessoa de metas. Todo ano eu faço as minhas metas, eu faço questão de fazer o possível e impossível para cumpri-las. E esse ano eu botei meta que eu ia começar a correr. Mas beleza, eu vou correr, mas eu sei que correr é uma questão que você tem que dominar a sua mente para você cada vez evoluir. Mas o que eu vou fazer? Vou ouvir podcast, vou ouvir resenhas de livro, então vou ouvir audiobook. Eu poderia ouvir música? Poderia. Mas eu já estou com pouco tempo de estudar. Por que não aliar duas coisas? Então, assim, eu gosto de... como que eu posso acelerar o processo? Eu trabalho muito mirante ouvindo Pode Dar Negócio, né? Exato. Gostei, Ricardo. Quando a gente fala em meta, a minha forma de trabalhar com meta, com objetivos, com sonhos, né? É sempre, eu utilizo o conceito de atividades chaves. Então, não adianta você pensar só colocar o alvo lá, que é a meta, que é o teu objetivo, sem você criar essas atividades chaves, que são as ferramentas que vão te levar para a tua meta. Porque senão é só uma miragem. Né? É só Então, tu tem que criar isso. Então, para correr, o que eu vou fazer? Então, eu vou andar com pessoas que têm... vou ter que arrumar um tempo para isso. Eu vou ter que... Enfim, tu tem que criar todas as regras. Vou empreender. O que tu precisa? Tu precisa, antes de ter o sonho... Aliás, tu começa com o sonho, mas tu tem que entender quais são as atividades chaves, quais são as ferramentas que vão fazer acontecer aquilo ali, né? E aí, muitas vezes, são micrometas. Né? Eu tenho uma meta daqui 1 ano ter um negócio. Você pode dividir, beleza? Em 3 meses eu vou me planejar financeiramente. Em 6 meses vou fazer isso aqui. Então é importante tu dividir a tua meta para que seja mais
fácil de concretizá-las. E para isso tu precisa ter disciplina, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho 2 negócios, agora a gente começou o podcast, então já são 3, e, tipo, isso consome tempo. E, tipo, fora isso, eu penso, cara, eu vou ficar só trabalhando? Não, preciso estudar, preciso aprender. Então, eu sou uma pessoa que se passou um dia e eu não aprendi algo que realmente eu não sabia, eu me sinto improdutivo. Então, eu preciso, cara, nem que seja, tipo, eu vou pra academia, eu vou ouvir um podcast com algum assunto novo, vou subir um mirante ouvindo um audiobook ou ouvindo mais um outro podcast. Eu tenho que chegar em casa, eu tô cansado, cheguei 10 horas, eu vou ler pelo menos 10 páginas de um livro, sabe? Então, igual o Leandro falou, tipo, a gente tem um alvo. E se a gente não corre atrás, a gente não vai alcançar. E pra gente alcançar, a gente tem que ter disciplina, né? Sim, e eu sempre penso, assim, uma vez me ensinaram, eu sempre tive bloqueios com rede social. Eu não conseguia postar nada, nem a minha própria rede social privada eu postava alguma coisa. E um dia uma amiga me falou, Amanda, feito é melhor que bem feito. Então não fique esperando estar na perfeição, tu saber todo o conteúdo de marketing, como que faz. Começa. Você vai ajustando com o tempo. Então, assim, eu também tive que trabalhar em mim. Eu tenho essa questão de metas e objetivos e planos e sonhos. E uma atividade-chave é você postar, você falar, você se comunicar. Mas também não vou esperar estar perfeito para fazer. Começa. Justo. Então, dá medo, dá incerteza, insegurança, assim, mas começa, tu vai, né? Então... Perfeito. E como que nasceu a Canis? A Canis nasceu. Eu sempre tive o sonho de ter o meu escritório. Eu nunca gostei de eu nunca fui boa em receber ordens. Nunca. Eu sempre trabalhei bem com equipes, mas eu sempre fui daquelas aonde eu acabava ganhando voz. Na verdade, eu me fazia ser ouvida. Eu sempre tive aquela iniciativa, o arquiteto, o dono do escritório, o chefe, tinha a ideia, eu dava opinião. Você vestia a camisa, você se sentia dona mesmo não sendo um negócio próprio, né? Isso. E quando me davam ordens, não é que eu não aceitava, mas eu sempre via, mas e se fizer deste jeito? E daquele outro? Sempre questionando. Então, com o amadurecimento, eu fui vendo, eu tenho perfil de empreendedora, eu tenho tenho o caminho que eu quero seguir, como que eu quero para o meu escritório, como que eu gostaria que ele funcionasse. Ele ainda está, eu acho que sempre ele vai estar em processo de amadurecimento e melhorias. Eu acho que isso é um processo constante em qualquer empresa. Na verdade, tu já empreendia no negócio dos outros, então, né? Isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E como eu sempre tive esse sonho, eu sempre falava com os meus amigos, eu quero ter o meu escritório, eu quero viver de arquitetura. Infelizmente, quando você é CLT, você ganha um teto. Você só consegue passar daquele teto se você tem o seu próprio negócio, né? Então, eu sempre tive também outras metas e tudo mais. E um dia, eu falando com uma amiga minha, vamos abrir uma sociedade. Em 2 é mais fácil. Sem dúvida, né? A gente abriu, a gente ficou por 1 ano juntas, aí por motivos de cada uma querer estar com momentos diferentes de vida, a gente acabou rompendo. Já era Canis nesse momento? Já era Canis. Nós entramos juntas já abrindo a Canis. Como a gente sempre foi muito amiga, até hoje ela é minha melhor amiga. Nós já chegamos, contratamos uma equipe, como fizemos pesquisa de mercado, nome, tudo certinho. Como que vai ser se a gente terminar, né? Porque a gente sempre foi bem, bem objetiva. E se não der certo? Não vamos romper jamais uma amizade. Como que se a gente tiver que terminar, como que vai terminar? Quem que fica com a Canis e tal? E como o nome surgiu, eu que dei o nome, foi através de uma conversa com meu irmão, eu resolvi comprar a parte dela da Canis. Desculpa, da onde Canis? Por que Canis? Eu conheço o Festival de Cinema. Sim. Canis é a parte do nome da maior estrela viva do universo. Então, meu irmão, ele sempre gostou muito dessa questão de astronomia e tudo mais. E ele chegava em casa contando sobre as nebulosas, sobre os buracos negros, as teorias, e ele fazia física e tudo mais. E a gente conversava nisso na mesa do almoço. Papinho bem básico de buracos negros, né? Então, e um dia ele falando dessa estrela e tal, eu falei, olha, é isso, eu me identifico. Eu não quero ter um escritóriozinho que está atendendo
um pequeno grupo de pessoas fazendo casas e pensando pequeno. Eu quero ter o meu escritório, eu quero ser a maior estrela. Não pensando assim, não pode parecer um pouco arrogante, mas não, assim, pensando, eu quero que ele seja grande, eu quero que tenha outros arquitetos trabalhando comigo, eu quero que ele seja conhecido, que ele atinja o Brasil, se, quem sabe, um dia, pensando muito grande, o mundo, sabe? Então, por que não pegar uma parte do nome da maior estrela viva, que é pequeno, que é fácil de lembrar, e trazer como... Fantástico. Tem, como estudo de marca, quando a gente vai pensar na marca do negócio, a gente pensa no segmento muito, né? Então a arquitetura, vou ter um nome que lembre a arquitetura. Mas não, pode ser sobre o valor, né? Vou te dar um exemplo aqui sobre a Apple. A Apple é uma maçã cortada. Faz sentido? Não, deveria ser um celular. Não, mas é o valor, né? Starbucks. Starbucks deveria ser a logo, o nome direcionado a um café, mas não, né? Então, é muito legal tu tá falando isso, porque uma marca ela não precisa ter o nome, o segmento dela, mas sim o que ela quer lembrar, né? Aonde que ela quer se posicionar, os valores dela. Eu acho que uma marca ela é a essência do escritório. E a gente nunca pode perder qual que é a essência, por que aquilo começou. E a Cannes começou com um sonho meu, que era realmente fazer o melhor da arquitetura que eu puder. Então, é ser algo grande, assim. Eu não consigo me convencer de pensar pequeno. Pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Então... Tá. E quando tu começou a Cannes, em que segmento da arquitetura você iniciou? Como a maioria, eu iniciei na arquitetura de interiores residencial. Caminho que é meio que você é levado pela onda. É gostoso, eu fui aprendendo a gostar e cada vez eu fui admirando mais e conhecendo, estudando. Estava super feliz, estava. Mas eu fui levada pela onda. Fazendo residência. Fazendo residência. Como foi essa mudança no teu escritório? Tu saiu de interiores para trabalhar com varejo, né? Sim. Então, quando eu ainda era CLT, eu trabalhava em um escritório que era mais voltado para residencial. E ali eu também já tinha assumido a parte de fazer todo o desenvolvimento dos projetos, participava da criação, já estava uma voz ativa bem legal, direta com a arquiteta dona do escritório. E ela começou a trabalhar com rede de lojas. Ela já tinha feito outras franquias e tudo mais, mas nessa rede ela me trouxe mais para frente para trabalhar diretamente com ela. Amanda, uma rede de lojas de varejo, mas era segmentada que essa empresa que tu trabalhava? Já era no ramo de construção? Então, ele já era um escritório de arquitetura voltada para interiores. Ela fazia muita residência, decoração dentro do apartamento, construção de casas. Mas ela já tinha feito... Ela já estava uns 20 anos no mercado. E nesses 20 anos, ela tinha uma trajetória de tempos em tempos de trabalhar com redes, com franquias. Não era o foco dela. Mas, de vez em quando, como ela entendia do assunto, vinha alguns clientes. E eu, estando lá, veio uma rede de São Paulo para trabalhar com ela e ela me colocou dentro deste projeto diretamente. Então, eu participava de toda a criação, todo o desenvolvimento, e ela foi me apresentando este mundo de arquitetura de lojas que eu simplesmente me apaixonei de primeira. Que segmento de lojas? Arquitetura de varejo. Tá, mas que segmento do varejo? De material de construção. Ali só materiais de construção. Só Lojas de materiais de construção. Isso. Nesse mesmo momento, entrou uma outra rede, que era a loja de roupas, e uma outra que era, se não me engano, farmácia. Só que daí essa de farmácias eu não participei, não tenho certeza, tá? A de roupas, sim, que é uma outra marca bem conhecida, tá? Que em Joinville tem e tudo mais. E essa material de construção eu participei diretamente. Só que eu participava dos bastidores. Era ela que falava com o cliente, era ela que ia para as reuniões, ela que ia para São Paulo. Eu só desenvolvia os projetos inicialmente junto com ela. Depois de um certo tempo, eu fui ganhando mais nome e voz ativa lá dentro para estar fazendo mais sozinha. Chegou um momento que deu um probleminha lá com um dos clientes. Ela falou, Amanda, vem comigo. Vamos comigo para São Paulo que você vai resolver isso. Deu, tá bom? Nunca tinha atendido um cliente com ela. Eu fui para São Paulo. Participei da reunião, resolvemos o problema, voltei da reunião, todo mundo começou a me conhecer. E sabiam que eu fazia os projetos junto com ela. Então, eu comecei a conversar com os clientes e a ter esse contato direto com os lojistas e com os diretores e com a parte de organização dessa rede.
ok, E quem resolvia os problemas desse cliente era você. Passou um momento que eu comecei a resolver os problemas juntamente com ela. Mas eu tinha mais a voz ativa para estar falando com eles. Então, antigamente, não. Eu só ficava nos bastidores, era só ela que falava. Então, eu não era conhecida. Aí tu passou a ter contato direto com o cliente. Exatamente. Continuamos o trabalho e tal. Chegou um momento que eu me cansei de ser CLT. Estava trabalhando muito, meu trabalho estava sendo reconhecido na questão de ser aprovado pelos clientes, os clientes aprovavam, eles estavam gostando da minha comunicação, mas eu não tinha remuneração no escritório, então eu resolvi sair e montar a Canis com a minha amiga. Fiquei 2 anos, fiquei 1 ano com ela como sociedade, rompemos, continuei com a Canis, fiquei 2 anos tocando no escritório, tranquilamente, arquitetura de interiores, que era o que a onda nos leva naturalmente, você só vai. De repente, o diretor dessa rede me liga, dessa regional de São Paulo, porque essa rede é nacional. Ele me liga, Amanda, quer trabalhar com a gente? Eu, quero. Então, vem para São Paulo que a gente vai conversar. Fui para São Paulo, negociamos, entramos num acordo, e a partir de então eu comecei a trabalhar diretamente com essas redes como arquiteta responsável da regional São Paulo. Então, desde então, eu estou com eles fazem 3 anos. Qual que é a rede? Você a rede Construir. Construir? Isso. Ela é só de material de construção. Ela tem 240 lojas, se eu não me engano, no país. Mais ou menos isso. Só que eu só atendo estado de São Paulo. Que é onde está a matriz. A matriz, São Paulo. São Paulo. Então, nesse escritório que eu trabalhava como CLT, eu atendi junto com essa arquiteta a regional Minas Gerais. Então, nesses clientes, eu que fui em todas as viagens, eu que conheci todas as lojas. Passou um momento que não era mais ela que ia. Eu ia em todas as reuniões, eu falava com todos os clientes, eu que visitava as lojas. Então, eu fui ficando conhecida. Foi aonde eles lembraram de mim 2 anos depois, por quê? Eu não sei como que foi a transição deles, tá? Porque eu já tinha saído do escritório. Eu saí, segui minha vida, montei o meu, vida que segue. E não sei em que momento que ela parou de trabalhar com eles. Eles contrataram um outro arquiteto de São Paulo, se eu não me engano. Também não deu certo. E ele lembrou de mim. E veio atrás e deu super certo e estamos até hoje. Então, a partir desse trabalho, já surgiram outras redes. Hoje em dia, já trabalho com mais outra rede. Já surgiram lojas individuais. Então, eu comecei a me especializar em arquitetura de varejo, voltada para material de construção, que foi aonde eu simplesmente, literalmente, eu me apaixonei de primeira quando eu estava naquele escritório. E eu pensei, é com isso que eu quero trabalhar na vida. Só que eu não sabia como. E explica pra gente como funciona, né, essa arquitetura para varejo. Por exemplo, tu chega lá na loja, o que tu vai projetar? Tu vai fazer um projeto dedicado para aumentar a venda ou para estoque? Explica para estética. Como que funciona esse projeto? Então, toda arquitetura comercial, ela deveria ser pensada visando lucro. O meu projeto ele é pensado visando lucro. Quanto que o metro quadrado daquela loja rentabiliza? Né? Então, a estética é consequência. Se a gente pode fazer aquele metro quadrado, dar o lucro, dobrar o lucro dele e ainda aliado à estética, a gente alia a estética. Se não der, o importante é dar lucro para o lojista. As coisas que a gente leva em consideração muito. Para uma arquitetura comercial, a gente tem que levar em consideração lucro do espaço do PDV, comportamento do cliente, fachada, a sensação que o cliente tem, como que é a percepção, a experiência que ele tem naquela loja, a forma como que o mix de produto vai ser aplicado, varejo, qualquer marketing, qualquer loja, ela é totalmente marketing, você é totalmente induzido a fazer aquela compra. E nós temos que aplicar isso em qualquer projeto comercial. Então, nós temos que pensar como que a gente vai fazer com que você, que vai no material de construção, saia de lá com os 3 itens ao invés de um que você foi comprar. Porque se você entrou numa loja e você queria comprar uma chave de fenda e você saiu com uma chave de fenda, eu e o lojista, a gente não fez nada. Você fez todo o trabalho. Então, eu tenho que fazer com que você saia de lá com pelo menos 3 itens. Eu tenho que fazer que você saia
Você entre na loja e, caminhando por aquela loja, você tenha a percepção: eu preciso desse produto e eu vou levar, que a gente chama de venda por impulso. Então, a gente aplica um layout onde a gente chama de layout de vendedor, onde a loja se vende sozinha. E isso é muito atrelado à questão de trade marketing, à questão de psicologia, à questão da iluminação. Uma iluminação mal projetada numa loja, indiferente de qual ramo de loja, ela pode acabar com o negócio. Então, ou ela pode fazer com que a venda seja muito, muito superior, se ela estiver bem exposta. Então, por isso que a questão da minha pós de iluminação, hoje em dia, é um benefício muito grande. Na época, eu fiz pensando para residência, que era onde eu trabalhava. Mas, hoje em dia, para comércio, ela é fundamental, porque um comércio ele precisa estar com a iluminação adequada. Então, e ele é um projeto muito mais complexo do que para uma residência. Então, a gente aplica várias vertentes para realmente fazer com que aquele comércio se torne lucrativo, que é a base. Eu trago para a minha realidade tecnologia e segurança, né? Então, nós desenvolvemos projetos para shopping center, onde com as câmeras, né, a gente consegue definir um mapa térmico e definir onde que é a localização, os corredores, os ambientes onde as pessoas mais andam, mais trafegam, e onde elas ficam mais tempo paradas. Então, esses ambientes, o shopping consegue precificar, colocar um valor a mais no metro quadrado, né? E com isso, o lojista tende a ter um retorno maior naquelas regiões ali, né? Sim. Você aplica o teu layout, com certeza, para esse modelo também de negócio, né? Eu imagino que, inclusive, o cliente, o teu material de construção, tuas redes ali, elas consigam possivelmente até vender aquele metro quadrado ali para um fabricante, eventualmente. Conta um pouquinho. Normalmente, home centers, eles acabam pedindo essa questão do estudo de calor, desse mapeamento de calor na sua loja para ver como que o projeto ele vai ser desenvolvido. A gente acaba oferecendo, nem todo lojista adquire... como que é? Adere esse pacote com esse estudo, mas ele é fundamental, justamente porque a loja ela pode ter essas zonas de venda. Normalmente a gente diz que ponta de gôndola ela é muito concorrida entre os fornecedores. Um lojista ele consegue fazer uns 50% da sua loja, até mais, só com compra de espaço, porque o setor ele foi posicionado na posição onde tem o maior fluxo, maior visibilidade, e isso a gente consegue estar mensurando numa loja e fazendo com que aquele produto seja mais vendido, onde o lojista ele não precisa pagar para fazer aquela implantação. Então, o estudo de calor é muito importante. A gente faz análise e, normalmente, quando o lojista não adquire essa parte do projeto, a gente faz no olhômetro, né? Você vai lá, começa a olhar, pergunta para o lojista, pede imagens de câmera, ou como que é a circulação, pergunta para o vendedor. Ter o contato com o vendedor é fundamental para desenvolver um projeto, porque é o vendedor que conhece a loja, ele que sabe quais são os pontos críticos, os pontos positivos, como que o cliente realmente se comporta ali dentro. Então, a gente tem essa comunicação e faz toda essa análise, por onde que a gente quer que o cliente circule. Quais são os produtos que vão estar nessa prateleira para potencializar a venda. E aí o lojista consegue ter, através de price, de toda uma questão de outros estudos, botar o preço. Esse produto nessa prateleira ele pode valer tanto, naquela prateleira o mesmo produto ele vai valer menos. Porque ele não está no ponto estratégico, ou vice-versa, sabe? Então, é isso que eu acho motivador e instigante trabalhar com comercial, porque ele é psicologia pura, sabe? E você usa a base matemática para fazer aquela psicologia. Então, você une duas ciências que eu acho fantástico quem consegue dominar isso. A gente fala muito que das vendas, homem a homem, né? Pessoa a pessoa, se aplica muito o PNL, que é muito famoso aí para a parte de vendas, que é a programação neurolinguística. Mas a parte de layout, a arquitetura, não é tão comum, né? Essa questão da psicologia, né? Do que as pessoas vão entender, né? Enfim,
Então, é legal tu trazer isso aqui pra gente, porque é algo que não é difundido, né? A gente pensar numa questão psicológica, né? Não é difundido. Na compra. Não é difundido. E se o arquiteto ele não é especialista naquilo, pode ser que ele não aplique esse estudo no projeto. E se o projeto não for bem trabalhado, ele pode levar a loja à falência. Né? Por que tantas lojas fecham? Muito é má administração? Sim. Mas muito é um projeto mal desenvolvido. Ele pensou apenas no estético. Então, a gente não pode pensar isso. Tem lojas que a gente trabalha que, dependendo qual que é o público dela e a região que ela está inserida, ela não pode ser uma loja organizada. Porque senão o cliente ele não vai se sentir pertencente àquele espaço. Então, você tem que analisar quem é realmente o meu público-chave. E o meu público-chave, classe B, Joinville, é diferente de classe B, São Paulo capital, que é diferente de classe B, São Paulo interior. Porque a regionalidade interfere. Então, por isso que eu digo, psicologia, ela tem que ser muito analisada de acordo com aquele cliente específico. E aí a gente atrela a questão de marketing, que faz essa análise que é um poder gigantesco em cima da gente. Não sou eu que faço. Mas eu já fiz um curso de trade marketing em São Paulo para entender como esse pessoal pensa, para permitir que a arquitetura tenha espaços para eles trabalharem. Então, não adianta nada eu fazer uma loja que o marketing não vai ter espaço. Então, eu faço, eu já sei como que eles pensam, a cabeça maluca deles, que é fantástica. Aqui eles vão poder trabalhar e fazer uma campanha. Aqui eles podem fazer apenas uma campanha de imagem ou aqui eles podem fazer uma campanha de exposição. Então, eu permito isso dentro da loja, tudo visando o lucro. Então, a arquitetura ela tem que pensar num todo. Ela tem que pensar na segurança. Ela tem que pensar no marketing. Ela tem que pensar no cliente que vai circular. Ela tem que pensar na estrutura do prédio para qual que é o produto que eu vou ter lá dentro. O produto é grande? É pequeno? É um mix muito diferenciado? Como que essa venda se comporta? Essa venda é uma venda mais técnica ou ela é uma venda mais emocional? Então, e no material de construção, eu tenho tudo isso no mesmo espaço. Então, eu não posso pensar o mesmo setor, não posso pensar da mesma forma para todos os setores. Então, a gente tem uma gama bem legal aí para estar trabalhando e... Hoje, uma grande dificuldade em vários setores é falta de mão de obra. Imagino que nesse segmento também seja. Vendas, né? Numa loja de material de construção. E muitas vezes o empreendedor pode achar que ele está num gargalo com a equipe atual dele, vai querer aumentar o número de vendedores ou a equipe, achando que somente dessa forma ele vai conseguir faturar mais. Sim. E muitas vezes não encontra esse profissional ou, de fato, não precisa desse profissional. Porque muitas vezes, com um projeto bem pensado, ele consegue, com a equipe que ele tem, aumentar o ticket médio. Exatamente. Às vezes consegue diminuir a tua equipe e vender mais, né? Vender mais aumentando o ticket médio. Porque uma arquitetura bem pensada, a Amanda nos ensinou aqui, a gente consegue, de fato, vender mais. Exatamente. É o que a gente sempre justifica ao lojista que está com um pouco de receio de fazer o investimento do projeto, toda a reforma, que ele vai ter uma lucratividade, ele vai poder ou diminuir a sua equipe ou reposicionar a equipe para o que realmente cada um é melhor. Que dá o treinamento certo, às vezes aquele vendedor ele é melhor naquele outro setor, mas como o layout dele não estava certo, ele também nem sabe como reposicionar a equipe. Então, normalmente a gente consegue estar diminuindo o número de funcionários. Aí vão me dizer, ai meu Deus, mas tu está desempregando pessoas. Não, eu acho que as pessoas têm que estar no local que elas são melhores. Qual que é a potencialidade dela? E, às vezes, não é naquela loja. Às vezes, não é naquele setor. Ela pode ser remanejada para o financeiro. Ela pode ser remanejada para o estoque. Não necessariamente que eu estou diminuindo a equipe, que ela vai ser demitida. Ela vai ser remanejada. Né? E, com isso, eu consigo aumentar o ticket médio da loja, que vai permitir que o lojista dê um aumento de salário para aquela equipe, faça remunerações através de várias Tem formas. Estudo que pega os países mais desenvolvidos, né? Entre eles, né? Um país que tem pouca tecnologia comparado, né? E o outro que é muito evoluído em termos de tecnologia, muito otimizado, processos, máquinas, né? Robótica, agora inteligência artificial, que vem
vem se falando bastante, mas existe desde 1950. Mas pegaram esse comparativo entre esses dois países, um que utiliza ainda muito da força humana e um outro que é evoluído tecnologicamente. E, geralmente, os países que são mais evoluídos tecnicamente, que se utiliza mais da robótica, eles têm uma taxa de desemprego menor. E eu não estou fazendo aqui com comparativo com um país de primeiro e outro de segundo, terceiro mundo. Eu estou falando de dois países de primeiro mundo. Então, normalmente, as taxas de desemprego são maiores naquele país que tem menos tecnologia. Então, é o que a gente tem que falar. E também, né, falando agora, trazendo para o momento, né, ChatGPT, tecnologia, a inteligência artificial, né, muitas das tecnologias, claro, eliminam a força humana, mas elas se adaptam para outros ambientes, né? Então, há 100 anos atrás, não existia. A taxa de desemprego de editor de vídeo era de 100%. Né? O Ricardo fala muito uma frase, né, do homem e da máquina. Como que é, Ricardo? O homem nunca vai ser melhor que uma máquina. E uma máquina nunca vai ser melhor do que um homem com uma máquina, né? Então, essa questão da gente falar do desemprego, na verdade, é uma utopia, né? Porque ele se adapta, né? E assim, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast que estava fazendo uma análise que nos Estados Unidos, em Nova York, estava tendo uma grande falta de mão de obra para varejo. Porque as pessoas não queriam mais trabalhar com isso. São muitas horas de serviço. Normalmente a remuneração não é das melhores. Eles fizeram uma relação, vários itens do porquê que as pessoas não queriam mais trabalhar no comércio. E estava assim, estava tendo um movimento muito grande para chamar essas pessoas de novo para trabalhar com o varejo. Por quê? Por mais que tenha tecnologia, pessoas se relacionam com pessoas. Nada supera o contato humano numa venda. Principalmente venda técnica e venda de produtos de alto luxo. As pessoas, elas querem ser atendidas, elas querem ter um contato, elas querem ter uma conversa. Então, você vai diminuir as pessoas para aquela venda só para te ajudar a tirar... Onde que está tal produto? Que com a tecnologia você bota no teu celular, está em tal corredor, que hoje em dia muitas lojas já têm isso. Se eu não me engano, é o Walmart, que uma das primeiras placas que você entra na loja tem uma experiência mais interessante com o teu celular. Aí você entra, você baixa o aplicativo e começa dentro da loja, fazendo a compra. Você vai circulando a loja, eu quero ir em tal setor com tal produto. Tá, as características e tudo mais. Então, tem tudo no teu celular. Só que você está tendo a experiência da loja física, que também era um outro medo que as pessoas tinham. Agora, com a questão do metaverso, as lojas vão parar de existir. Pós-pandemia, as lojas estão perdendo o mercado, todo mundo comprando online. Mas não, a gente tem que transformar a loja física como uma experiência, porque as pessoas querem sair. Qual foi o processo mais rápido que aconteceu após a pandemia? As pessoas voltaram a sair, porque elas não aguentavam mais ficar em casa, elas não aguentavam mais fazer compra por celular, não aguentavam mais pedir iFood. Então, elas querem ter a experiência. Então, a gente tem que transformar a loja numa experiência, mesmo sendo um material de construção, que é uma venda normalmente mais de serviço. Então, questão de metaverso, questão de inteligência artificial, você vai estar tirando o funcionário daquilo, mas vai estar relocando ele para dar o atendimento para quem quer ir na loja e conversar, tirar uma dúvida, fazer uma compra com tempo, com qualidade, ou numa venda de luxo, que quer ter um trabalho, um atendimento personalizado, e vai ter a experiência da loja física, que é: compro, boto no aplicativo, entrega a tua compra em casa, você não precisa carregar sacolas. Então, você alia as duas coisas. Justo. Se eu não me engano, é o Walmart que já tem essa tecnologia aqui no Brasil. E está sendo uma experiência super bem aceita, sabe? Então, eu acho que esse medo que as pessoas têm, que metaverso vai tirar espaço físico, que inteligência artificial vai demitir as pessoas e tirar mão de obra das pessoas, não. Ela vai estar relocando as pessoas porque realmente importa, que é qualidade de vida, mente criativa e atendimento pessoa a pessoa, que isso sempre vai ganhar. Você já utiliza hoje tecnologia, inteligência artificial no teu negócio? Você pode falar um pouquinho? Sim.
Para alguns clientes, os que também têm a intenção, a gente vê que é importante para aquele cliente, a gente utiliza a questão daquela realidade virtual com óculos. Então, o cliente consegue ver como que a loja dele vai ficar, como que vai ser a percepção interna dela. Então, ele consegue ter essa visibilidade que hoje a maioria das pessoas não tem um bom entendimento de planta baixa, então essa imersão a gente consegue fazer essa imersão para ele entender como que vai funcionar a loja dele, principalmente quando é um projeto mais detalhado, com uma proposta diferente, um conceito novo. É bem interessante estar fazendo essa aplicação. E a gente está aplicando agora, desenvolvendo no escritório, a questão do percurso, onde a pessoa consegue, ela não está com a realidade virtual, mas ela consegue olhar na tela do computador e ver todos os caminhos. Eu quero entrar neste corredor e ver como que vai funcionar aquele corredor. Então, é uma tecnologia que a gente está começando a aplicar no escritório. Eu ainda não ofereci a nenhum cliente, mas agora em 2023 vai ser aplicado, porque vai ajudar muito também nessa questão de como que vai ser a experiência da minha loja. O cliente ele vai estar caminhando por este corredor. Então, é essa gôndola. Então, vai ajudar. A experiência que o cliente vai ter antes de... Então, a tecnologia vai ajudar muito nessa questão de demonstrar o projeto para o cliente. Então... Mas esse óculos de realidade virtual, tu leva até o cliente quando tu finaliza o projeto, é isso? Aqui em Joinville, sim. Eu levo até o cliente aqueles mais básicos mesmo, que tem a gente coloca o celular na frente e a pessoa consegue ver em 3D. Nos clientes de fora, eu envio a imagem em 360, digo para o cliente qual que é o aplicativo para ele baixar, e se ele não tem o óculos, eu até já conversei com a rede, eles vão fornecer um óculos para estar enviando ao cliente da rede para eles estarem fazendo a visibilidade. Então, os clientes daqui eu utilizo com mais frequência. Dos clientes de fora, eu estou viabilizando isso agora, porque a gente viu a necessidade. Como fazer com que o lojista tenha maior segurança de aplicar o projeto. E isso vai trazer essa segurança para eles. Amanda, uma dúvida que eu fiquei... Por exemplo, você tem um cliente lá que é uma rede, certo? E essa rede, ela tem loja em várias cidades. É isso, né? Isso. Quando você faz um projeto para uma loja, ela se espelha para outras lojas ou cada loja é um projeto independente? Porque, como tu falou, tem a experiência lá do... regional, né? Regional, né? Então, cada cliente ele vai ter uma forma diferente de comprar. Sim. Né? Então, como que funciona isso? Cada loja é um projeto independente? Cada loja é um projeto independente, porém, a gente faz espelhamentos. Digamos que eu estou fazendo um projeto de uma loja que não participa de uma rede, mas ela tem as mesmas características de uma loja que eu já trabalhei. Metragem quadrada, público, comportamento da cidade e o quanto ela já vende, qual que é o caixa daquela loja. Então, com a rede, eu consigo ter essas informações. Uma loja que eu já trabalhei dessa forma, ter uma base, eu consigo ter uma base de como que eu devo trabalhar nesta outra loja, porém, com outras aplicações de materiais, analisando melhor aquele cliente, a essência daquela loja. A gente não pode perder a essência de uma loja que existe há 30 anos. Porque muita gente já vai naquela loja porque ela já se sente em casa, ela já se identifica, ela gosta daquele vendedor. Normalmente, loja de interior tem essa particularidade que a gente não pode perder. Então, a gente faz um espelhamento, só que olhando pontos estratégicos e característicos daquela loja. Então, legal. E conta um pouquinho hoje da Cannes, da equipe hoje. É você sozinha, Amanda? Conta um pouquinho teu time, qual que é o teu... Então, sou eu mais 4 aqui em Joinville e eu tenho a parceria com a rede em São Paulo, que eu trabalho muito com uma questão de price lá, que ele trabalha diretamente com a gente. Para a rede, esse é um trabalho em equipe. Tem a minha equipe e essa questão do price e marketing ainda que trabalha lá. Então, eles conseguem entregar um projeto completo. Eles entregam, inclusive, a questão de marketing. Então, faz um trabalho junto com uma pessoa de marketing ou uma empresa de marketing? Então, com a rede construir, a gente faz o trabalho junto com o pessoal de price e junto com o pessoal de marketing. Então, a gente conversa o tempo inteiro, tem essa troca, essa interação, pensando o projeto como um todo. Com as lojas individuais, é só o meu escritório, daí sou eu e mais 4. Então, eu pego toda essa experiência que eu tenho que eles vão me ensinando, né? E aplico tudo isso, mas assim, eu não entrego o marketing.
Eu entrego o estudo para viabilizar o marketing. Perfeito. Entendeu? Então, Qual que é a região de atuação da Canis? hoje em dia é estado de São Paulo. Santa Catarina e São Paulo. Não, Canis comercial atende somente estado de São Paulo hoje em dia. Então, basicamente, nós estamos em Joinville, mas não temos clientes aqui. Mas Nós se temos tiver São Paulo. demanda aqui em Santa Catarina, vocês atendem? O nosso foco é expandir para o Brasil este ano. Então, eu estou negociando com o Paraná, cidade de... acho que é Cascavel. Então, estou negociando com Cascavel. Então, mas a gente quer expandir para o Brasil. Então, justamente... Mas não necessariamente tem escritório em todo o país, né? O Não. escritório pode continuar aqui e você fazer projeto para o resto do país, né? Não tem necessidade alguma de ter o escritório em outros estados, né? Hoje em dia, todo projeto é feito online. Eu vou à primeira visita, porque eu preciso conhecer o espaço físico. Quando eu faço... a gente consegue entregar vários níveis de projeto. Porque cada loja também tem a sua particularidade, o quanto o lojista está disposto e pode estar investindo naquele momento. Então, quando o projeto é completo, eu vou até a loja pelo menos uma vez, faço toda a análise presencial do espaço e do cliente e da região, volto e aí desenvolvo todo o projeto aqui. Todas as reuniões são feitas online, através do Google Meet, e a conversa flui naturalmente, o desenvolvimento do projeto e até o auxílio à execução, né? Eu não gerencio a obra, mas qualquer dúvida que eles tiverem, eles me ligam, fazem uma videochamada, vão tirando dúvidas, é bem tranquilo. Então, eu não tenho essa necessidade de ter o escritório em outro lugar. Legal. Amanda, conta pra gente um case. Por exemplo, você tem uma loja X lá, que antes de você fazer o projeto, vamos supor que ela vendia 100 mil. E depois do teu projeto, ela passou a vender 300 mil. Sei lá, tô chutando um número aqui. Mas conta pra gente, tem um case desses de algum cliente teu? Então, todas as nossas lojas até hoje, a gente fez um levantamento que a nossa média de aumento de lucratividade é de 36%. Bastante Então, isso é após 2 anos de implantação de projeto. Porque como que a gente considera? Tudo que é novidade, no primeiro semestre, dá um boom. Tu não precisa fazer absolutamente nada. Automaticamente, a novidade gera interesse, as vendas aumentam. Então, igual falam que tu abre um restaurante. Joinville, qualquer cidade. Ele vai lotar, né, por alguns meses. Depois o pessoal vai conhecendo, vai perdendo interesse e vai migrando para outros lugares novos que vão abrir, né? Isso. A novidade sempre chama atenção. Exato. Então, assim, é igual você fazer a compra, você ir numa loja e comprar uma chave de fenda sozinho. Tu já ia para comprar. Você fazer uma reforma, implantar um projeto, novidade, ele vai chamar cliente automaticamente. Então, a gente faz a análise após esse boom. Porque é onde realmente a gente vê se o projeto deu certo ou não. E após esse boom, durante 2 anos, a nossa lucratividade é de 36%. Então, é uma média bem significativa. Então, e ela continua crescendo, né? Isso ela é depois de 2 crescendo. anos. Na média de 2 anos, né? Mas ele continua crescendo. Então, se o lojista continua aplicando tanto o conceito do projeto, a questão de marketing, a questão de price, a gente sempre diz, projeto não é só arquitetura. Projeto é manter o produto bem exposto, é manter a iluminação, manter a experiência, fazer um marketing interessante. O projeto é contexto geral. E esse projeto tem um tempo útil? Por exemplo, tu disse que 2 anos a loja vai crescer em média 36%. Mas quanto tempo é o tempo útil desse projeto? Precisa renovar depois de tantos anos ou ele continua crescendo? Como funciona isso? A gente diz que o ideal é a cada 5 anos para um material de construção. Tem lojas que elas precisam ser renovadas a cada 2 anos, quando é outros segmentos. Mas material de construção, 5 já é o suficiente. Imagina uma cidade de São Paulo que muda e se desenvolve muito mais rápido, deve ser muito mais rápida essa mudança, né? Mas a maioria dos lojistas estão com a loja há 20 anos sem... Imagina. sem nenhuma mudança. Então, essa é a nossa dificuldade de explicar para o cliente. Ele vai fazer um investimento agora, ele vai ter a rentabilidade muito rápido, então vai pagar todo o investimento, ainda vai continuar dando lucro, e logo ele tem que mudar de novo. Justamente para se tornar tanto atrativa, quanto trazer as novas tecnologias, os novos estudos. A gente está num momento onde tudo é muito rápido. Estudos mudam e ganham uma proporção em 5 anos que é fora do que a gente pode estar mensurando no momento, né? Então, a gente sempre diz, a cada 5 anos é o ideal.
O que acontece hoje em dia? A gente faz o projeto como ele tenha setores ou gôndolas que eles podem fazer mudanças semanais. Então, ele consegue, nesses 5 anos, fazer que o mesmo pareça diferente. Só que, assim, é tudo controlado. É essa gôndola que você vai mudar. Essa gôndola você vai mudar com produtos desta forma, você pode mudar a iluminação, pode mudar a posição, trabalha com a questão de vitrinismo, de exposição. Então, assim, manter o mesmo atrativo. De formas que a gente tem que permitir isso, sabe? Então, nesses 5 anos, parece que sempre tem mudança. Por que o supermercado, de vez em quando, você vai lá, opa, o produto não está mais aqui? Eles mudam os produtos de lugar na prateleira justamente para te fazer circular, para te fazer ver outros produtos que tem ali dentro, porque se eles mantêm sempre no mesmo lugar, você vai, eu quero comprar pão, você vai direto naquele pão. E você nem olha mais o que tem em volta. Se ele muda a cada 6 meses, cadê o meu pão? Eu tenho que procurar. E na material de construção a gente faz a mesma coisa. Dentro do supermercado, tá? Porque eu tenho um supermercado online. Então, quando eu quero achar alguma coisa, eu vou lá no campo de busca. E às vezes eu entro no supermercado para procurar alguma coisa. Eu não acho, eu não sei onde tá. Se eu quero achar um milho de pipoca, onde é que tá? Qual prateleira? Qual corredor? Porque para mim, o meu negócio é totalmente diferente. Sim. E tu nunca vai encontrar um relógio dentro de comércio. Porque não é para verificar quanto tempo tu ficou ali dentro, quanto tempo tu permaneceu, ou porque você está atrasado por algum compromisso. É cada vez mais para tu ficar mais tempo lá dentro. Isso é verdade. Num shopping, por que os shoppings não têm janela? Para você não ter a noção do tempo. Porque se ele tem uma janela, você consegue ver se está chovendo, se está claro, se está escurecendo. Opa, está escurecendo, então na hora de eu ir embora. Então, normalmente, shopping não tem abertura externa. Não tem relógio. No material de construção, a gente consegue... uma das análises que a gente faz é fazer mudança de piso para desacelerar o caminho do cliente naquele setor. Opa, aqui eu quero que ele ande mais devagar, porque ele precisa olhar o produto com mais calma para ele fazer a compra. Aqui eu quero que ele seja mais rápido, aqui eu quero que ele tenha atenção, então eu mudo a iluminação. Então, a gente tem que pensar em várias... de formas diferentes dentro de uma loja. Então... Tem um case bem interessante de iluminação e marketing, que é o Hotel Venetian, em Las Vegas. É um hotel gigante, proporção, tem N eventos lá dentro, inclusive uma feira que nós vamos, que é SC Las Vegas, acontece dentro desse hotel. E esse hotel, primeiro que eles são diversas lojas, né? Como shopping center, tem cassinos, tem mais de 7 mil quartos esse hotel. E o teto dele, primeiro que ele é oval, e segundo que ele tem as nuvens assemelhando como se estivéssemos fora do hotel, na rua. Para que isso? Né? Para que as pessoas possam andar nos comércios, né? Em todas as praças, tem diversas praças dentro, para que achem que estão fora do hotel, vão passando por diversos ambientes e não estão em apenas um local. Então, a própria luz... Então, se é 6 horas da tarde, a luz vai estar conforme 6 horas da tarde. Se é 8 horas da noite, a luz vai estar como 8 horas da noite. Então, ele se adapta conforme os horários também. Então, é toda uma experiência para que se você estivesse nas ruas de Las Vegas. E isso a gente tem que agradecer à tecnologia, né? Que elas nos permitem, hoje em dia, fazer essas transições. Então, a gente não tem que olhar a tecnologia no meio de trabalho como a vilã. Não. Ela é excelente, é só saber usar. Né? Então, ela vai dar qualidade de vida para aquele funcionário, vai trazer experiências para aquele mercado, para aquela loja, vai facilitar a compra daquele cliente, ela ali vai ter uma experiência diferenciada. Então, a tecnologia ela é fantástica. E a gente é só ter um equilíbrio e saber usar da forma certa. Amanda, fala um pouquinho dos números atuais, né? Quantas lojas que você atende, qual que é a perspectiva e a meta para esse ano? Sim. Conta um pouquinho pra gente aí quais são os teus objetivos com a Canis. Então, como eu disse, eu não penso pequeno, né? Eu acho que temos que ter um desafio. Ano passado, a gente fez mais de 15 lojas em 2022. A meta desse ano é fazer pelo menos 25. Então, aí dá mais de 1,5 por mês, né? Legal. Bastante coisa. E expandir
para o Brasil inteiro. Então, a nossa maior objetivo não é nem tanto o número de lojas, é conseguir atingir o país, né? Sempre no segmento de material de construção. Sim. Ou você pensa em pegar outros segmentos também, outros nichos? Eu sempre vejo assim, ó, loja é loja. Eu amo material de construção, que foi aonde eu iniciei. Então, a minha especialidade é material de construção hoje em dia. Se me disser, faz uma loja de shopping, eu vou dizer, opa, eu não entendo tão bem disso. Mas se me falar, faz uma loja de rua, opa, já tenho conhecimento para isso. Então, assim, ó, não me impede de estar fazendo, mas o meu objetivo é material de construção. Especialista. Especialista. O pequeno material de construção, aquele que não é uma rede, aquele que tem apenas uma unidade, ele é o teu cliente, é o teu possível cliente? Ele é meu principal cliente. Por quê? Home Center, normalmente são franquias. Eles já têm uma equipe formada para estar desenvolvendo os projetos do país inteiro. Então, o meu principal cliente, ele é o pequeno lojista, que ele não tem esse suporte. Ele não sabe quem recorrer, quem Às vezes procurar. nem sabe que precisa, né? Não sabe nem que precisa, não sabe nem a importância, quanto que o comércio dele pode estar dando lucro e ele está perdendo dinheiro. A gente chega nas lojas, eles estão literalmente perdendo dinheiro porque eles não sabem a quem recorrer. Então, ele é meu principal cliente. Ele tem um potencial enorme, que é o cliente fiel a ele, que é diferente de cliente de home center. Cliente de home center vai pela facilidade, porque tem mais produtos, mas ele não cria uma afinidade com o home center. Cliente de loja de bairro, ele vai porque ele gosta do vendedor, ele gosta do atendente, é um atendimento mais rápido, porque tem menos produtos, então ele consegue ir com mais agilidade, porém ele tem um atendimento mais humano. Então, é uma venda bem diferente, uma forma da loja ser tratada também tem que ser vista de outra forma. Então, ele é meu principal. Bacana, legal. Amanda, falamos bastante sobre a Cannes, né? Confesso que formado em marketing, mas não tinha essa percepção de quanto a arquitetura envolvia o marketing, né? E quanto a gente pode vender, né? Quanto envolve a experiência do cliente, com a né? experiência, perfeito, né? Então, está sendo bem agregador aí. Conta um pouquinho aí, eu sei que tem novidades para esse ano aí, da Amanda. Conta um pouquinho pra gente quais são os teus projetos aí em paralelo com Cannes. Fala um pouquinho pra gente, Amanda. Então, esse ano eu resolvi me desafiar, acho que o meu maior desafio de todos na minha vida, que é aparecer, né? Eu sempre trabalhei nos bastidores, sempre levei o escritório muito a sério, com meus objetivos grandes, mas eu sempre fiquei quietinha no meu canto, só lidando ali com o projeto. Esse ano eu resolvi, não, vamos perder esse medo, né? Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, e eu vou estar lançando um podcast para falar sobre arquitetura de varejo, para falar sobre lojas. A importância que é um projeto, como que ele pode ser aplicado, tudo que a gente tem que analisar, como que funciona esse meio. Então, voltar aparecendo. Então, para mim, vai ser um grande desafio fazer essas entrevistas, direcionar uma conversa como essa, e principalmente estar com a cara assim, né? Mas eu acho que vai ser bem interessante, vai ter uma visibilidade legal em relação a quem busca isso, porque hoje em dia a gente não sabe nem aonde procurar essas informações. Então, eu vou tentar desmistificar esse tabu que é a arquitetura de varejo, sabe? Que ninguém fala quais são as métricas, quais são os parâmetros que devem ser analisados. Tem muita coisa que a gente pode estar conversando e abrindo uma luz. Opa, isso aqui eu posso ver na minha loja, então eu tenho que procurar tal empreendedor para estar resolvendo isso, sabe? Mas é como a gente falou antes, talvez muita gente nem saiba que precisa desse serviço. Eu sou do ramo do varejo online, então para mim é um pouco diferente. E talvez, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa arquitetura para varejo. Para mim, abre a loja lá, bota os produtos para vender e era dessa forma. Até eu te conhecer e entender o quanto é importante, né, esse projeto para te conseguir vender. Porque se colocar lá, vamos supor, um material de construção. Tu joga lá um saco de cimento, né, os parafusos, tudo... sei lá, um para cada canto, tu não vai conseguir vender, né? Não. Então, acho que vai ser muito legal tu estar falando sobre esse assunto para o pessoal ter consciência, né? Então, às vezes a pessoa
pode ter uma loja, pode ter um material de construção pequeno ou uma rede e não ter a ciência que precisa do teu projeto. E aí, ouvindo, né, o teu podcast, ela vai estar entendendo o porquê que ela precisa te contratar. Sim. E é um segmento que imagino que seja muito carente de conteúdo, né? De informação. Muito carente. Assim, a maioria das informações são internacionais, né? Então, o pequeno realmente ele não sabe nem aonde buscar essa informação, nem como aplicar, porque não basta você ter informação, você tem que saber aplicá-la, né? Então, a gente quer mostrar que tem solução, que ele pode melhorar aquele ponto de venda dele. Mesmo a loja sendo pequena, ele pode tirar um proveito melhor daquilo. Então, a gente está hoje fazendo em primeira mão o lançamento do podcast da Amanda Gomes. Sim. Qual é o nome do podcast, Amanda? Vai ser podcast Arquitetando o Varejo. Então, para ficar realmente... A Keller vai botar o... Aquele dia o Leandro falou aqui, vai botar o arroba. Eu fiquei olhando, cadê o arroba aqui que não tá? Então vai estar o arroba, como é que é, Leandro? Tá o arroba aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Não, eu falando, o Leandro falou, o Leandro. Tá o arroba aqui embaixo. Será que botaram uma placa aqui? O menino não tá acostumado com tecnologia ainda. Né? Tô aprendendo agora. Ele só tem o mercado online e não tá acostumado com tecnologia. Tô aprendendo agora. Então vai estar o arroba, né, Amanda? Arquitetando o Varejo. Sim, com a Isso? Amanda Gomes. Olha, Bota a vozinha Que legal. ali, vamos botar a voz ali. que honra, hein? Né? Que honra. Bota o áudio ali. Já tem até chamada. Tem até chamada. Isso, Eu não vou tentar imitar, porque a minha voz nem, né, não chega perto daquilo ali. cara, que honra, hein, Ricardo? Aqui dentro do nosso podcast, né? Iniciamos há pouco tempo também, 4º episódio. E já estamos influenciando outras pessoas. Cara, eu acho isso sensacional, assim, porque a gente começou, né, o nosso projeto, eu digo pequeno não em pensamento, mas nós aqui, nós dois, né, e aí a Amanda assistiu o nosso episódio, gostou e se influenciou com isso, né, e eu achei o máximo, tipo, tu mandou ali, adorei o episódio de vocês e tal, e aí a gente sentou pra conversar e tu falou pra gente da tua ideia, que é ter um podcast no teu nicho. Eu falei, não, vamos que a gente ajuda, né, eu acho que vai ser bem Até legal. para o pessoal entender, né? Apresentando aqui a nossa equipe, além eu e o Ricardo aqui, né? E os entrevistados, temos com a gente a Keller, temos conosco o Josué, o Renan, que fazem parte do nosso time, do Pode Dar Negócio. E Mais aquelas 30 pessoas ali, tem que valorizar. tem que valorizar. Então, hoje nosso time é em 5 pessoas. Então, estendo aqui a minha palavra dos meus colegas também, que o que você precisar de apoio, Amanda, certo, pessoal? O que você precisar de ajuda, né? Nós estamos à disposição, tá? A gente já vem conversando, né? Há algum tempo. Então, nós não vemos como concorrência de forma alguma. A gente entende que tem um público gigante ainda a consumir podcast, né? E quanto mais canais bons que tiverem no mercado, mais irão abrir esse público. Então, mais vai fazer sentido para a gente, mais pessoas vão estar ouvindo o nosso podcast também. Então, fica o meu parabéns aqui, Amanda. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Já é. Então, fluiu muito bem a nossa conversa aqui. Gostei demais e tenho certeza que você vai fazer dessa forma, vai ser assim também com os teus convidados. Eu agradeço de imediato, né? Já agradeci vocês algumas vezes, porque vocês fizeram eu perder... Na verdade, fizeram eu ter a coragem de botar essa ideia realmente a fazer acontecer, né? Eu já estava com esse plano já fazia alguns meses, só que faltava a coragem de me expor, de botar a cara na câmera e como saber direcionar. Então, vendo de vocês, né? Eu conheço o Lê faz alguns anos. Sempre tímido, Não né? fala Sempre a idade. tímido. Não fala a minha idade. Nossa, a idade. E eu vi assim, poxa, tá muito legal o programa deles, é isso que eu quero, eu vou conversar com eles, certeza que eles vão me dar algumas dicas, e acabou se tornando algo muito maior, né? O que eu fui buscando umas dicas, vocês me deram a coragem para realmente fazer acontecer, participar do programa de vocês. Eu acredito que... Eu não sei se vai dar certo, eu acredito que sim, mas só o fato de eu gravar o primeiro com vocês aqui hoje, fazer mais 1 ou 2 entrevistas, já
deu o objetivo, eu quero sair do meu comodismo. O que eu posso Então te já... falar, Amanda, cortando, é que, claro, que a gente tem outros objetivos, mas eu vejo que o principal é isso que tá, esse resultado que a gente está tendo aqui, né? É a gente poder levar conhecimento para as pessoas, fazer pessoas saírem da zona de conforto. Nós pensamos sempre no empreendedorismo, né? Que as pessoas possam empreender em vários segmentos nos ouvindo, né? Com um pouquinho que a gente pode ensinar. Mas olha que bacana, a gente está ensinando pessoas, né? Influenciando pessoas a criarem podcast, né? Então, ainda mais pertinente ao nosso negócio. Então, esse é o principal resultado, é uma gratidão gigante, eu falo por mim, né? Poder ver o resultado em outras pessoas, né? Então, a gente tem ótimos feedbacks, né? Aqui está o maior resultado, uma pessoa fazendo um podcast, um negócio que a gente está fazendo aqui. Então, de fato, fico muito grato, né, com esse resultado que já está gerando. O podcast é uma via de mão dupla, né? Porque a gente traz as pessoas aqui para contar a sua história, empreendedora, inspirar outras pessoas. Mas a gente que está aqui é quem mais aprende. Por quê? A gente está aqui escutando as histórias que deram errado, que deram certo, a volta por cima, né? Então, cara, quem está sentado aqui é a pessoa que mais aprende. E, claro, o ouvinte, né, que estiver prestando atenção no episódio também. Eu que sou um ouvinte assíduo de podcast, eu ouço de 5 a 10 horas por semana. Então, com certeza, vou estar ouvindo o teu podcast lá. Amanda, quais redes sociais, quais canais que nós encontramos? A Canis, Arquitetando Varejo? Conta um pouquinho pra gente aí. A Canis está hoje no Instagram com Canis Arquitetura e em breve estaremos provavelmente no Spotify, nós estamos analisando quais plataformas, com Arquitetando Varejo. Vai estar os arrobas aqui embaixo. Isso, vem aqui, ó, fiquem de olho. Legal. As minhas redes sociais, leandro.protal. Vocês podem me encontrar no @Ricardo Dalcastagni e no @Pode Dar Negócio. Então sigam lá o Instagram do nosso podcast para vocês estarem acompanhando o lançamento dos episódios. E nas principais plataformas de streaming também, como Deezer, Amazon Music, Spotify e tem mais uma que eu não lembro agora. YouTube. YouTube. No YouTube, para Isso quem mesmo, quiser pessoal. assistir o vídeo, né? Ver aqui essas caras bonitas, né? Senão é Essa só parte áudio. tu corta, por favor. Não corta, não. Pessoal, obrigado mais uma vez. Agradeço mais uma vez a Amanda. Tá? E conte conosco aí para o teu futuro projeto. É isso aí, Amanda. A gente agradece a tua presença. Eu acho que esse bate-papo foi muito legal. Acho que fluiu perfeitamente. Cara, adorei tua história e eu acho que o teu podcast também vai ser um grande sucesso. Pode contar com a gente porque precisar. Eu agradeço desde já o convite, essa participação que foi... Eu nunca tinha contado a minha história, então foi bem... Já tinha participado de podcast? Nunca! Eternizou a história. Eternizei a história, foi bacana lembrar, se for fazer essa cronologia dos fatos, né? Tanto que eu me perdi ali nas datas, que é tanta coisa que vai acontecendo e a gente só vai vivendo. Então, obrigada pelo convite. É algo que a gente até faz com os nossos convidados, sabe? Tentar fazer ele contar a história exatamente dentro da linha do tempo, assim, eu comecei a estudar nessa época, aí depois eu abri meu negócio nessa, e quando ele sai, eu até puxo, não sei se percebeu, eu puxo, porque eu quero que conte a história exata na linha do tempo correta, né? Sim. Eu acho bem importante isso. Não, e isso é muito legal, remeter essas lembranças, como que foi, e a gente começa a ver assim, como a gente vai crescendo com o decorrer da vida, né, da vida profissional e tudo, então, e para que lado que às vezes a vida nos leve e alguns que a gente direciona, então agradeço realmente essa oportunidade, obrigada por todo o apoio do podcast, vocês me deram uma coragem que eu nem sabia que eu tinha, e... Vamos nessa, né? Perfeito. Vamos... Eu vou encerrar aqui, que senão a gente vai pular. A gente tem muito assunto e a gente não vai acabar. Então o papo agora fica nos bastidores. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado por ouvir.